Olá pessoal, meu nome é Fernanda Luz e sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Vale da Luz. E hoje eu venho com mais uma vídeo resenha de um livro que eu gosto muito, que é este Mediunidade de Cura de Ramatiz. E é claro que vocês estão ouvindo uns resmungos do meu cachorro ao fundo, porque ele sempre faz participação especial por aqui, né? Para quem não sabe, eu trabalho numa casa espírita de Ramatiz. Então, por isso que eu comecei a ler os livros de Ramatiz. Confesso que eu não li tanto quanto eu deveria ter lido, mas eu li alguns e eu tenho um objetivo muito grande de adquirir muitos livros de Ramatiz, se possível todos, né, publicados em português. Mas eu ainda vou gravar um vídeo mostrando os livros de Ramatiz que eu tenho aqui em casa. Só que hoje eu vim falar desse livro aqui, Mediunidade de Cura. Esse livro aqui eu li pela primeira vez há muitos anos atrás. Acredito que foi um tempinho curto depois que eu comecei a trabalhar numa casa de Ramatiz. Depois de uns anos, não, até recentemente, eu reli esse livro e quero fazer uma nova releitura daqui a um tempinho, porque esse tipo de livro, que é um livro mais doutrinário, é bom a gente estar lendo, relendo, até para relembrar muitas coisas e também ter outro significado sobre as mesmas coisas que a gente leu em outra ocasião. A gente está sempre fazendo uma nova releitura, tirando novos significados, novos ensinamentos. Mas do que esse livro aqui trata? Esse livro aqui fala sobre as enfermidades e que muitas vezes são causadas por sentimentos inferiores que a gente mesmo tem, tipo raiva, vingança, egoísmo, ódio. Muitas vezes a gente nutre esses sentimentos ruins e vai acumulando, a gente vai nutrindo, a gente vai alimentando esses sentimentos ruins, e esses sentimentos ruins vão crescendo dentro da gente. Do instante que chega num nível, digamos assim, numa certa quantidade, se é que dá para dizer desta forma, ele sai do espírito porque a gente vai nutrindo, esses sentimentos ficam agarradinhos ali no nosso espírito. Só que chega um momento que se a gente alimenta tanto esses sentimentos inferiores, que essa toxicidade, né? Porque alimentar sentimentos ruins é algo tóxico para o corpo da gente. Então, quando é em excesso, passa da nossa alma para o corpo físico. E aí acontece aquelas enfermidades que fazem a gente correr para os médicos. É claro, né, gente? Eu estou falando aqui de uma maneira bem geral, de uma maneira. Eu estou tentando ser simples para que todo mundo entenda. Então, provavelmente você que é espírita, você que já conhece um pouco essa área, vai dizer assim: ah, não, mas a gente não fala esse termo, a gente fala assim assado. Eu sei, não é o meu intuito de fazer vídeos para quem entende os termos técnicos do espiritismo, digamos assim, para quem entende o significado de certas palavras específicas do espiritualistas, palavras específicas ali dos estudos da gente. Para mim, esse não é o meu intuito. O meu intuito é falar de um livro e de um jeito, usando palavras, para que todo mundo entenda, né? Eu quero alcançar o maior número de pessoas usando palavras mais simples e usando exemplos simples para que todo mundo entenda, né? Então, para que o comentário sobre esse livro chegue a mais pessoas e não somente para aquele público que estuda, que já conhece os termos técnicos. Então, eu só estou fazendo essa observação, tá? Estou tentando usar palavras mais simples para que atinja o maior número de pessoas. Mas voltando ao que diz o livro, então é como se passasse da nossa alma, né, para o corpo físico. Então a gente vai alimentando aquelas toxicidades, porque ódio, raiva, vingança, esses sentimentos, entre muitos outros, sentimentos ruins. A gente vai alimentando, aquilo vai acumulando, acumulando, acumulando dentro da nossa alma. Só que aí chega num ponto que estoura, né? E daí passa pro corpo físico, daí a gente começa a sentir uma dor aqui, uma dor ali. Aí começa a sentir alguns sintomas que a gente corre pro médico, né?
Então, algumas vezes, não é sempre, o médico vai fazer exame e não encontra nada. Por quê? Porque é algo mais espiritual. Ou, sim, foi lá na nossa alma, foi criado aquilo ali e realmente atinge os nossos órgãos. Daí, realmente, o médico vai fazer um exame e vai detectar um problema porque realmente atingiu. E isso, sim, acontece. Então, a mediunidade de cura fala sobre isso, sobre esse acúmulo de toxicidades que muitas vezes a gente acontece conosco, né? E todo mundo, acontece um pouquinho com todo mundo. Porém, tem pessoas que alimentam mais esses sentimentos ruins do que outras. Mas todo mundo, de certa forma, alimenta um pouquinho. É aquela parte assim, ai, da preguiça, daí dá um desânimo, aí a gente vai acumulando uma coisinha que não é legal dentro da gente. Daqui a pouco a gente bate o dedinho ali na quina ali da cama, a gente já xinga, já sente raiva, aí a gente vai colocando um pouquinho de toxicidade. Mas quando a gente é do bem, quando a gente está sempre procurando melhorar, aquilo é devagarinho. Só que tem pessoas que alimentam muito esses sentimentos ruins. Então vai acumulando, acumulando. E com o passar dos anos, aí também acontece isso. Então, o início do livro fala sobre isso. Eu peço desculpas porque tem máquina de cortar grama. E se eu paro de gravar, tenha certeza que essa máquina de cortar grama misteriosamente vai ser desligada. Então a gente vai gravar vídeo com máquina de cortar grama ao fundo mesmo, tá? Vocês me desculpem. E continuando o livro, aqui fala sobre a mediunidade de cura. É um tipo de mediunidade. E nesse livro aqui fala sobre ela. E como essa mediunidade de cura pode ajudar, né, as pessoas a curar essas enfermidades ou amenizar essas enfermidades. Como que o espiritismo pode ajudar? O espiritismo é só estudos? Sim, porque o espiritismo é muito estudo. Espiritismo são palestras. Mas o espiritismo é só isso? Como que o espiritismo pode ajudar na enfermidade das pessoas, em um mal-estar de uma pessoa? Qual é o papel dele? Até onde o espiritismo pode ajudar as pessoas a sanar, a curar ou amenizar problemas e mal-estares que as pessoas estão sentindo? Porque uma observação minha, como trabalhadora de uma casa espírita há muitos anos, muitas pessoas chegam na casa espírita buscando cura e muitas vezes passam por tratamentos da casa. Eu tenho que gravar um vídeo sobre isso, gente. Até vou anotar para fazer esse vídeo, gravar esse vídeo para abril. Eu quero comentar um pouquinho sobre casas de Ramatiz, sobre casas kardecistas, enfim, eu quero fazer um vídeo bem completinho sobre isso. Mas no caso da casa que eu trabalho, é uma casa espírita, sim. A gente segue a doutrina de Allan Kardec, a gente estuda os livros de Kardec, mas também de Ramatiz, porque é uma casa de Ramatiz. E na casa onde eu trabalho, a gente disponibiliza gratuitamente para o público tratamentos como cromoterapia, como reiki. Então, mas eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Prometo que em abril vai sair esse vídeo. Então, o que eu vejo, né, fazendo um parêntese sobre esse livro, muitas pessoas chegam lá na casa espírita buscando cura. Porém, a cura depende de diversos fatores. É claro que o que a gente disponibiliza ali, sim, pode ajudar muito as pessoas, mas não é somente aquilo, vocês entendem? Além do que nós, trabalhadores espíritas, a gente consegue fazer pelas pessoas, também tem o lado da pessoa, né? O que a pessoa está disposta a fazer para melhorar. Porque a melhoria da pessoa como ser humano também ajuda na cura, também ajuda a amenizar os sintomas de algo que ela está sentindo. E se ela tem uma enfermidade um tanto grave, a cura, o desaparecimento dessa enfermidade, não depende somente de trabalhadores espíritas que vão lá realizar uma técnica para isso, não. A pessoa tem que melhorar como ser humano, tem que fazer a reforma íntima que a gente fala, né? Eu tenho tantos assuntos aqui para falar para vocês, eu tenho que gravar vídeo para vocês disso também. Então a pessoa tem que fazer a sua reforma íntima, a pessoa tem que se ajudar a melhorar como pessoa.
e também tem a ver com merecimento, né? Então, será que essa pessoa, diante da espiritualidade, né, ali ela é merecedora de uma melhora? Como é que está a evolução dela? Como é que está a vida dela aqui nesse planeta? Ela está sendo merecedora que aquela enfermidade grave se amenize ou não apareça, ou milagrosamente seja curada? Então, tem diversos fatores. Porém, o Espiritismo sim pode ajudar. O Espiritismo também tem a sua partezinha que pode ajudar essas pessoas. E aqui nesse livro fala sobre isso. Aqui fala também como o ser humano é constituído. Para algumas pessoas, o corpo humano é só corpo, osso, músculo, sangue, etc. Para outras pessoas, o corpo nós somos corpo e alma. Porém, tem mais ainda. Vai além. E aqui explica. Aqui fala sobre mediunidade. O que é? A responsabilidade de ter mediunidade. Também é falado nesse livro. E aqui eu fiz uma colinha para não esquecer. Também é falado dos médios receitistas e passistas. Tem os médios passistas que aplicam passe. Tem aqueles médios que receitam, né? Que fazem receitas ali para a pessoa tomar, enfim. É falado sobre esses médios. Fala sobre a água fluidificada, benzimento e cirurgias espíritas. Essa parte de cirurgia espiritual, eu vejo que é algo que as pessoas buscam quando as pessoas já estão num nível assim, com bastante tensão, bastante nervosismo sobre algo. Então aqui é falado sobre as cirurgias espíritas, sobre os benzimentos. O que são os benzimentos? Sobre, eu já falei na água fluidificada, sobre homeopatia, se eu não estou enganada, também é falado nesse livro. Então se nota que esse livro é bem completo e o foco dele é sobre isto, né? Sobre a cura, sobre os tratamentos, sobre o que o Espiritismo oferece. Então, fala especificamente desse assunto, desse universo. É um livro super completo, como eu já comentei com vocês, eu já fiz 2 leituras dele, pretendo fazer uma outra, é que são tantos livros para ler, tantas coisas maravilhosas, e eu também quero adquirir outros livros de Ramatiz que eu ainda não li. E essa versão aqui, essa edição é de 2006, isso, é de 2006, essa edição aqui. Então, se você não conhece Ramatiz, se você gosta desse assunto aqui, que eu comentei aqui no vídeo, te recomendo muito esse livro. Esse livro aqui, realmente, assim, eu adoro. Mas então é isso, essa é a vídeo resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E ainda agora no mês de março eu vou gravar mais uma vídeo resenha sobre Ramatiz. Então, é só aguardar que essa semana ainda tem outra vídeo resenha sobre os livros dele. E não esqueçam de se inscrever no canal e quem gosta de resenhas escritas, aqui na descrição tem a resenha escrita desse livro, porque agora temos o blog Vale da Luz, apesar de que não é uma coisa que o pessoal aí goste muito de visitar, mas para quem gosta de resenha escrita também temos o nosso blog. Até o próximo vídeo!